Olha, a política sempre teve um componente muito emocional, quer dizer, as pessoas se posicionam em face dos seus históricos de vida e de apego a determinadas posturas, né? A certas chaves que levam a pessoa a se posicionar politicamente de um lado ou de outro, né? Mas, como você bem diz, numa situação de normalidade, as pessoas também acessam a razão. Afinal, minha vida melhorou, piorou, os serviços públicos estão melhores ou estão piores, eu estou pagando mais ou menos tributo, né? Um dos aspectos desse momento de alta polarização, não só no Brasil como no mundo, associado também às redes sociais, é que um setor bastante grande da sociedade ele se descola desses cálculos racionais. Ele não presta mais atenção àquilo que a mídia profissional produz, tá? Então, aquilo que nós estamos discutindo aqui, para um setor da população, se é contra o seu candidato, ele acha que é mentira, tá? Então, esse é o grande desafio da política nesse início do século XXI, que os meios pelos quais nós costumávamos formar nosso juízo político, ou seja, lermos os jornais, ouvirmos os rádios, vermos a televisão, discutirmos dentro das nossas esferas a política, isso, de certa forma, está submetido às redes sociais, onde não prevalece essa discussão racional, não prevalece a busca da verdade, mas prevalece as paixões. Então, é um momento de política apaixonada. Para que serve a análise política? No Terraço Cast de número 333. A vinheta inicial é o cientista político Oscar Vilhena, na CNN, discutindo movimentações políticas em 2022. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 7 de agosto de 2022, um domingo, em Ourinhos, para mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 333, estou com Mário Sérgio Lima e o assunto é a análise política. Vou deixar que ele se apresente. Fala, Mário, tudo bem? Muito obrigado, Caio, pelo convite. Eu tenho uma experiência aí de mais de 10 anos trabalhando com política, inicialmente de forma indireta. Eu fui repórter da Bloomberg em Brasília por 10 anos. Antes disso, eu trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão. Sou jornalista de formação. E no último ano, eu comecei a atuar como analista sênior de risco político para uma consultoria norte-americana chamada Medley Global Advisors, que hoje é um braço de um outro grupo britânico maior, chama Energy Aspects. Então, são uma consultoria de especialistas pelo mundo que lidam com os assuntos como política monetária e política fiscal e economia, né, voltado para o mercado financeiro. Temos aí entre os clientes grande parte do PIB financeiro, grandes bancos, gestores e hedge funds do mundo todo. É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Você encontra nossos endereços oficiais e tudo que fazemos em um lugar só. Está tudo na Linktree. Nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos. O link para você comprar sua caneca do Terraço e também um link onde você encontra informações que explicam como podemos ser parceiros do seu negócio. Após te contar tudo isso, vamos então ao 333. A análise política é uma coisa complicada, principalmente em um país com tantos novos capítulos a cada dia. Como é possível separar o que seria sinal do que é mero ruído nesse campo? Olha, realmente a gente tem aí um cenário que aumenta em complexidade, né, na análise política,
que deriva um pouco do fato, isso acho que a gente começou a ver bastante nos Estados Unidos com o Trump, né, em uma escala um pouco maior, e agora a gente vê muito no governo Bolsonaro, que são presidentes, né, são líderes que atuam de uma forma que seria menos usual, né, se a gente for pegar a racionalidade política que a gente tinha ali consolidada, né, política, como os outros agentes costumavam se relacionar. Então, assim, muito do meu trabalho é realmente tentar limpar o que é ruído daquilo que é, ou seja, tirar o ruído para só focar na substância, né? E aí, como é que a gente acaba fazendo isso? É falando com agentes políticos, né, fazendo conversas minhas, conversando ali com pessoas que também fazem esse tipo de contato, posso dizer pessoas de relações governamentais de empresa, setores, né, representantes setoriais e também jornalistas, né, e também lendo muito tudo que é publicado para tentar, né, um pouco daí da minha experiência de já ter trabalhado no jornalismo, é conhecer bem os repórteres, especialmente aqueles que atuam em Brasília, aqueles que têm boas fontes, aqueles que conseguem captar, né, melhor esse tipo de informação. Isso acaba sendo o nosso termômetro na hora de falar para o cliente, olha, isso aqui é bom tomar cuidado, isso aqui na verdade é ruído. Eu acho que assim, isso tem dificultado muito com o governo Bolsonaro, sem sombra de dúvida, porque é um governo que tem um caráter muito errático e tem uma racionalidade tanto na comunicação direta com a população, né, com os seus eleitores, quanto no relacionamento com o Congresso ou o Judiciário, que foge daquilo que seria, digamos, a lógica normal que a gente tinha da política. A separação entre o que é sinal e o que é ruído é muito complicada quando temos em campo verdadeiros especialistas em geração de ruído. No que alguns especialistas chamam de era da pós-verdade, muitas coisas ficam distorcidas por declarações de quem geralmente estaria aí para explicar e não para confundir. Em todo caso, por mais difícil que seja, um meio bastante direto de conseguir separar os sinais dentro da chuva de ruídos é justamente procurar fontes primárias e decodificar quais são as ações frente aos discursos, por mais inflamados que sejam. Por exemplo, não é o que fulano ou ciclano falou não sei onde que move as coisas, mas o que foi aprovado ou, no mínimo, o que foi colocado em pauta ou avançou na pauta, que realmente importa. Inclusive um parênteses para uma visão pessoal desde que aqui faz a ancoragem. A população pode cobrar pouco, mas nota quem vive de discursos e não os traduz em ações. E esses papagaios, conhecidos apenas por falar, vão ver resultados nas urnas adversos do que imaginam de 2022 em diante. Parênteses fechado, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Pesquisas eleitorais levantam, principalmente em tempos mais polarizados, a divisão entre pessoas que concordam muito com elas e outros que dizem que elas nada representam. O que é possível tirar de sinais das pesquisas eleitorais ao longo do tempo? Eu acho que o fato de algumas pessoas tentarem tirar completamente a credibilidade, né, descredibilizar pesquisa A ou pesquisa B a depender do resultado que ela aponta, isso acho que a gente vai ter em qualquer momento, então não é necessariamente algo que cria aí grandes dificuldades. O que a gente tem que fazer é, como qualquer analista, você tem que pegar um pouco a metodologia que cada uma das pesquisas adota, né, para poder extrair delas o melhor tipo de informação que elas podem dar. Né? Eu não vejo pesquisa eleitoral de 2-3 meses antes como resultado final, eu vejo como tendência, né? Ou seja, é muito a fotografia, né? Aquela famosa diferença entre a fotografia e o filme, né? O que ajuda também você a fazer uma interpretação melhor desses dados não é nem só o número batido ali, olha, são tantos por cento para um, tantos por cento para outro. Você pode ver assim uma série de movimentações, por exemplo, quantos escolhem tal candidato na espontânea, quantos na estimulada, o nível de conhecimento do candidato, o nível de rejeição, né, dos candidatos, e também quais são ali os fatores que os eleitores estão botando como relevantes, né, para que os resultados cheguem ali, né, chegue ao resultado final ali da pesquisa. Então, eu acho que você consegue, eu acho que uma pesquisa boa, eu acho que a gente tem bons institutos no Brasil, a cada fotografia que elas fazem, elas ajudam ele a compor um filme, né? Mas o importante de você olhar para as pesquisas é você olhar para a qualidade delas e também para o que os dados todos estão falando, né? Eu acho que assim, brigar com pesquisa também não vale a pena.
que importa é você ver o que é que eles indicam. Né? Eu acho que é uma ferramenta fundamental na análise política, especialmente a que eu faço, para poder... Porque basicamente é a única forma que a gente tem de uma medição mais quantitativa do eleitorado, já que assim, a gente pode ir falando com pessoas na rua, mas assim, a gente nunca vai conseguir o nível de representatividade estatística necessário para chegar a um ponto de conclusão. Pesquisa eleitoral é a medição da visão atual das pessoas, e quanto mais se aproxima das eleições, mais essa visão tende a coincidir aí com a realidade. As informações contidas nelas vão muito além do vai votar em quem, que costuma ficar muito em evidência e ser muito apresentada. Aspectos sobre a qualidade metodológica e também sobre o que ela mostra para muito além do quem receberá mais votos poderiam levantar mais atenção. E é claro, existem as pessoas da análise política para fazer essa verificação de mais relevante acaba estando ali presente. Aliás, se você desconfia de análise política, olha só o que temos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Analista político costuma receber uma pecha que quem é economista também recebe com frequência. Vocês nunca acertam. Mas isso geralmente vem de quem olha períodos diferentes para concluir alguma coisa. Seria possível olhar uma análise política e entender mais sobre a seriedade dela? O problema é esse mesmo, né? Assim, acho que o analista político, assim como o analista econômico, eles vão... Você trabalha com a melhor qualidade de informações que você tem até aquele momento, né? Você pode, evidentemente, no caso do econômico, talvez você, como as coisas são mais exatas ali, você elabora um modelo e o seu modelo ele vai estar ali reproduzindo o melhor que você tem de experiências sobre o comportamento ali de indicadores econômicos e você aplica, mas assim, mesmo assim você pode acabar sendo surpreendido porque, enfim, os dados eles não necessariamente respondem de forma linear, né, a um modelo. Eu acho que na análise política é mais ou menos a mesma coisa. Você, no fim das contas, você tem duas formas de atuar. Eu acho que você pode ser um sujeito mais em cima do muro, né, que sempre fica botando, deve ser, mas não sei, talvez não saiba, e você tem menos chance de errar, mas eu acho que você também agrega muito pouco, né? Eu acho que de alguma forma você tem que ter um racional por trás da sua visão e saber defender, né? Esse racional, eu diria assim, o mais importante é você ter um racional relevante por trás. Eu acho que ninguém, assim, especialmente as pessoas, eu acho que talvez assim, num debate público exista ali um pouco de maldade ali nas críticas, mas os clientes, as pessoas que estão buscando em você algum tipo de sinal, que também, no meu caso, eles são clientes que buscam informação de diversos setores e diversos outros analistas também, para ver se eles não estão num ponto cego, eu acho que eles preferem saber o seu racional por trás, eles estão menos preocupados necessariamente com o seu acerto ou com o seu erro e mais com o racional. Então acho que esse talvez seja a maneira de você atuar de forma mais séria, né? Mas assim, sempre fazendo o trabalho de campo, que é falar com pessoa e buscar a melhor qualidade de informação possível. A análise leva em consideração ter critérios razoavelmente objetivos, e quanto mais objetivos eles forem, melhor, para observar dados e fatos e chegar a certas conclusões. Na economia, isso já é bastante aberto. Na política fica ainda mais. Porém, existe um segredo que inclusive nós do Terraço levamos a sério desde os primórdios. Foque no o que e não no quem. Geralmente colocamos na mesa algum viés próprio quando olhamos para quem toma alguma atitude, mas no fim do dia é o que está sendo feito que importa de verdade. Existem boas tomadas de decisão vindas de pessoas de caráter duvidoso ou das quais não gostamos, assim como existem péssimas ideias que são elencadas por pessoas muito boas ou das quais temos certa predileção. Abraçar critérios objetivos costuma ser a melhor pedida. Não significa que você sempre vai acertar, até porque em campos sociais como são a economia e a política, tudo pode ser surpreendentemente mais amplo do que se imagina a princípio. Mas pelo menos você terá bons motivos para se embasar e aprender a cada nova movimentação. E claro, tende a ficar menos iludido com quem, como já apontamos aqui neste mesmo episódio, vive de falar e deixa muito a desejar quando o assunto é o fazer.
Vamos então nos despedindo do nosso convidado especial deste episódio de número 333 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Mário, muito legal ouvir de quem acompanha esses cenários há tanto tempo de maneira tão atenta e portas abertas aí para futuras contribuições. Grande abraço e até mais. Novamente, muito obrigado pelo convite. Para quem quiser me seguir, eu sou bastante ativo no Twitter. O Twitter é @MárioSBessa e nas outras redes eu mantenho elas um pouco mais fechado, mas no Twitter eu comento bastante. Ela tem um caráter talvez um pouco mais opinativo do que analítico, né? Que as análises acabam ficando aí mais guardadas para o trabalho, mas de vez em quando eu faço algumas postagens ali analíticas, explicando um pouco, tentando ligar um pouco os pontos, né, entre política e economia. Muito obrigado. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.